Olha o que aconteceu nesta terça-feira, importantíssimo, que atinge milhares de brasileiros, desde brasileiros que trabalham com isso até usuários dos transportes alternativos. Quem postou aqui foi uma das poucas pessoas que eu vi divulgando o fato, foi o senador Flávio Bolsonaro. Em várias cidades brasileiras, motoristas de aplicativo protestaram contra o projeto de Lula que regulamenta a atividade. Lula apresentou uma proposta cheia de firulas e esqueceu de conversar com os trabalhadores. Falou apenas com o sindicato, que, como já sabemos, reticências. Sabemos que os sindicatos não representam os trabalhadores, assim como o PT, Partido dos Trabalhadores, não representa os trabalhadores. O que aconteceu? Os trabalhadores foram para a rua, pararam as atividades para pedir que possam trabalhar em paz. É só isso que eles querem e o governo não deixa. E não deixa por quê? Porque quer arrecadar mais e mais e mais para cobrir um outro problema que foi noticiado. Bom, vem sendo noticiado de várias formas, mas não repercute. Será que é porque as notícias falsas, as cortinas de fumaça, ocupam todo o noticiário? Olha, por acaso foi divulgado pelo G1 esse outro assunto aqui que eu acho de extrema importância. Contas do governo têm rombo de 58,4 bilhões de reais em fevereiro. Pior resultado para o mês em 28 anos. Aqui está informando que esse rombo de fevereiro muito deveu-se ao pagamento antecipado de 30 bilhões de reais de precatórios, que são aqueles valores que o governo deve ou a pessoas físicas ou a empresas, né, a pessoas jurídicas, e que devem ser pagos após decisões judiciais. São dívidas do governo que ficam sendo proteladas por anos e anos, questionadas na justiça, e quando chega na última instância, né, quando transita em julgado, para usar o termo jurídico, precisam necessariamente ser pagas. Lembram que no governo Bolsonaro, em plena pandemia, do nada, o STF mandou o governo Bolsonaro pagar quase 100 bilhões de reais em precatórios. E óbvio que no meio de uma pandemia e tendo recebido o governo absolutamente quebrado depois das eras Lula e Dilma, né, eras do PT e dos 2 anos de buraco ali preenchido pelo governo Temer, como que o governo pagaria 100 bilhões de reais? Bem, foi negociado com o Congresso e o Congresso, que representa o povo, decidiu que Bolsonaro não precisaria pagar os 100 bilhões de uma vez só, como estava determinando o STF. Porque lembram, o STF não legisla. O STF não legisla. Eles precisam escrever isso 100 vezes no quadro negro, ficar de castigo e aprender de uma vez a lição. Mas o STF não legisla. Então, no governo Bolsonaro, o legislativo, representado pelos nossos deputados e senadores, votou que Bolsonaro não precisava pagar aqueles precatórios. Estou explicando isso tudo detalhadamente com bastante ênfase, porque a esquerda vive plantando mais essa narrativa de que Bolsonaro não pagou, por isso Lula tem que pagar e blá, 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 blá. Não! O Congresso aprovou que isso seria pago escalonadamente e Lula decidiu, de uma hora para outra, pagar 30 bilhões antecipadamente. Lembram de uma denúncia que o Ciro Gomes soltou aí faz dias? Continha alguns erros de análise ali, na minha opinião, mas é uma denúncia gravíssima e que não repercutiu pela imprensa, de um modo geral. Por quê? Porque a imprensa está ocupada com narrativas, vive lançando cortinas de fumaça. Ciro Gomes dizia que Lula estava negociando com os bancos de pagar os precatórios antecipadamente para os bancos, mas não sem que os bancos antes tivessem negociado com os credores que eles recebessem uma parte daquela dívida. A conversinha era a seguinte: já que vocês devem receber tanto dinheiro do governo e está atrasado, que tal se vocês receberem uma parte do banco, eu, o bonzinho, só que não fala que é amigo do Lula, né? Eu, o bonzinho, o banqueiro, te pago, porque você, coitadinho, já deveria ter recebido isso e o governo nunca paga. A pessoa precisando do dinheiro e sem esperança de que o governo um dia pague, aceita o negócio. Recebe aquele valor pela metade, só que eis que, do nada, o governo Lula resolve pagar os bancos na integralidade. Entendeu a jogadinha? Era isso que o Ciro explicava naquele vídeo longo, cansativo, repetitivo e que não repercutiu por N motivos. Na mídia militante, na imprensa pichuleco não interessava repercutir. Nas outras mídias repercutiu em parte porque o Ciro foi enrolado e também falou algumas coisas ali de forma exagerada.
Mas agora a gente vê a notícia aqui no G1. O governo Lula de fato pagou 30 bilhões antecipadamente. E aí aqui, ó, é óbvio que isso gera um rombo nas contas públicas. É óbvio que isso vai gerar um recorde negativo histórico para o governo. 58 bilhões e 400 milhões de rombo em um único mês. Gente, o mês tem 30 dias. 58 bi são quase 60 bi. O governo gastou em fevereiro, aliás, em fevereiro é o mês de 29 dias, isso porque era ano bissexto, então de fato não vamos nem precisar arredondar. O governo gastou em fevereiro 2 bilhões de reais por dia. Por dia! Isso é um recorde histórico em 28 anos desde que se começou a medir rombo do governo ou resultado positivo do governo. No governo Bolsonaro tinha resultado positivo, mesmo com pandemia, mesmo com os reflexos afetando demais a economia da guerra da Ucrânia. No governo Lula, não, né? Que engraçado, no primeiro ano foram 230 bilhões negativos, que eu costumo dizer que são 280 bi, porque o Paulo Guedes tinha deixado 50 bilhões, 53 bilhões no caixa do governo. Então, se considerar que o governo Lula consumiu esses 53 bilhões e ainda provocou um rombo de 230 bi, somando dá 280 bi, quase 300 bi em um ano. E agora, 2 bi por dia em fevereiro. É ou não é gravíssimo o que está acontecendo no Brasil e que a população não está vendo? E por que não está vendo? Porque a imprensa pichuleco só fala de embaixada da Hungria, aí falava quem mandou matar Marielle, quem mandou matar Marielle, quem mandou matar Marielle. Quando descobrem ou quando anunciam que descobriram que foram petistas que mandaram matar Marielle, cala a boca. Aí joga a embaixada da Hungria para disfarçar a notícia que eles não queriam que desse repercussão. E essa notícia da Marielle já tinha sido, por sua vez, cortina de fumaça para os áudios do Mauro Cid, denunciando tortura psicológica dele e da família para que ele fizesse uma delação que ele não tinha. Não tinha delação a fazer porque os crimes que queriam que ele confessasse não existiram. Ele não viu isso acontecer. E ele está denunciando que a narrativa do Alexandre de Moraes já veio pronta e que os policiais federais, mediante tortura, dizendo que ele ficaria 30 anos pelo menos na cadeia, ele e a esposa e a filha, e o pai talvez, aí ele tivesse que concordar com aquela narrativa. Então, os fatos vão acontecendo, são todos gravíssimos, as cortinas de fumaça e factoides da imprensa, que é a grande vilã do Brasil, é a grande responsável por tudo que a gente está vivendo. As cortinas de fumaça vão sendo colocadas e parece que todos os espaços do noticiário aí, que é assistido pela grande massa de brasileiros, vai só acobertando as notícias reais. Os motoristas de aplicativo em greve, não querem o que esse desgoverno que finge se preocupar com o trabalhador está impondo, que é uma regulação do trabalho por aplicativo. Eles gostam do liberalismo econômico, da livre iniciativa, do empreendedorismo. Eles querem viver sem que o governo atrapalhe. É isso, e tão somente isso. Milhões se sustentaram na pandemia graças aos aplicativos de transporte e milhões continuam sustentando suas famílias agora e gostam da liberdade de poder trabalhar em qualquer dia, em qualquer horário, numa carga horária que eles escolham, negociando diretamente com o patrão. Parem de atrapalhar a livre iniciativa e os trabalhadores que querem de fato trabalhar. Parem de fingir que defendem os trabalhadores. Viu? Partido fake dos trabalhadores.